Cara, seguinte, por que ninguém gosta do Endrick? Por que será, cara, que todo time que o Endrick vai sempre tem uma crítica? A não ser o Palmeiras, tá ligado? Que ele era o jogador perfeito. Mas no Real Madrid, no Lyon agora ele tá sendo criticado pelo próprio técnico, tá ligado? Então, tipo assim, vamos dar uma olhada aqui. Eu achei esse vídeo curioso. Bora lá dar uma olhada. Canal do nosso parceiro Ataco Fute, rumo a 35 mil inscritos lá, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá ver esse vídeo. Por que parece que ninguém gosta do Endrick? Vamos tentar desenhar a Por quantidade quê? de vezes que ele teve algum problema na carreira. Com o Ancelotti foram poucos minutos no Real, com Xabi Alonso menos ainda. Na seleção com o Dorival, primeiro ele o salvou, Isso porque o Xabi Alonso falou que contava com ele, né? Vai entender. depois foi basicamente descartado. Até no Lyon recebeu crítica do seu treinador e de um treinador rival. E a mais recente polêmica envolve o capitão da seleção, Casemiro. Mas já vou adiantando que eu não vou entrar tanto nesse tema porque pra mim o Casemiro foi bem mal interpretado. O que eu vou tentar entrar no debate aqui é porque o Endrick parece que é sempre puxado pra trás. Foi assim no Eu também acho que o Casemiro foi um pouquinho mal interpretado, porque se você fizer um pouco de esforço, você entende mais ou menos o que ele quis dizer. Real Madrid, tá sendo assim na seleção e até no Palmeiras lá atrás dá pra gente falar que isso meio que aconteceu, mas pra eu explicar um pouco Aconteceu? melhor esse Quando? vídeo eu tenho que dividir ele em Não me partes. lembro. Falar claro da carreira do Endrick, tentar fazer uma linha do tempo curta e depois falar mais das polêmicas e do porquê isso parece uma perseguição. Vamos lá, no próprio Palmeiras quando começou, Eu não me lembro, cara, do Palmeiras. Pelo menos aqui não de cabeça. Bora ver. a gente tem na memória muito claro a reta final do Brasileirão de 2023, onde ele decide principalmente o jogo contra o Botafogo e mostra uma personalidade que há muito tempo não se via aqui no Brasil. Só que até antes disso, o cuidado do Palmeiras para que o Endrick não chegasse nesse ponto já deslumbrado teve que ser muito alto. Vale lembrar que já pediram que ele fosse pro Mundial contra o Chelsea. O Abel fez o certo de não pressionar e não queimar o moleque, só que desde muito cedo, mesmo assim, ele continuou queimando etapas. Tem que voltar a Sim, disputar o exato. Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras, Não, Sub-18. Tem Ana. sim, gente. Não, Ele tem que Ana. passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Por ser uma promessa muito grande, por já estar vendido pro Real Madrid e também por toda a pressão que a imprensa ia ter sobre ele, eu até acho que ele respondeu rápido, só que o Abel podia ter colocado ele um pouco antes. E importante lembrar que o Palmeiras cai na Libertadores em 2023 pro Boca Juniors com em um dos jogos, o Endrick entrando nos minutos finais. O que beleza, dá pra argumentar que ele ainda não tinha feito aquele jogo contra o Botafogo, mas a distância entre essas partidas foi muito próxima, então dava pra ele estar começando a decidir pro Palmeiras já um pouco antes. Não acho que nesse ponto seja uma Ainda bem que ele trouxe o Rafael. grande falha ter acontecido, o Abel optou pelo Rony nesses jogos, mas é só pra mostrar que esse negócio Grande fone rústico. da calma com o Endrick vem de muito tempo, e desde muito cedo ele mostrou que ele não precisava de calma. Depois disso ele segue jogando no Palmeiras, vence o Brasileirão como grande destaque e ainda com o Diniz recebe sua primeira chance na seleção brasileira em 2023, entrando alguns minutos contra a Colômbia e contra a Argentina, duas derrotas, mas uma primeira experiência para um jogador de 17 anos. Seguindo essa participação na seleção principal, ele participa do pré-olímpico já no começo de 2024 e aqui os primeiros rumores do Endrick ser meio mala já entram em cena. Era uma seleção olímpica até meio badalada, com Endrick e John Kennedy na frente, mas existem boatos não comprovados que os jogadores não gostavam tanto dele. Se isso é verdade ou não, tanto faz. O que é importante é plantar essa semente já aqui. O Brasil não se classifica para as Olimpíadas, o que sim é um vexame, porém o Endrick no início do Palmeiras Com estava certeza. destoando e jogando bem demais, tendo seu grande momento naquele novo ano com sua segunda convocação, para jogar dois amistosos grandes contra Espanha e contra Inglaterra. Até parecia que o movimento ou o processo de carreira do Endrick estava seguindo uma linha. É óbvio, ele era um fenômeno, era convocado com 17 anos, só que aqui, como a gente vai ver em todas as partes desse vídeo, o Endrick quebra todos os padrões. Por quê? Porque no jogo contra a Inglaterra, ele entra e faz o gol. E para não mostrar que foi um pouco de sorte, contra a Espanha, ele põe seu Ele vai lá poder e de faz de decisão à novo. prova de novo. Faz um gol numa pressão absurda num jogo que tinha um clima ainda maior. E eu lembro até que ele podia ter sido expulso dando umas bicudas no Cucurella, mas o que é importante aqui, que eu queria falar mesmo, é o ponto da personalidade. Eu acho que foi pouco. Eu sou contra a agressão, tá ligado? Não é? Podia ter dado mais um Desde o chute. jogo contra o Botafogo até os primeiros dele na seleção, ele nunca deixou de aparecer. O problema do Endrick nunca foi quando ele estava em campo, e sim quanto tempo ele estaria em campo. O caminho natural, ele ainda estava no Brasil, mas era receber mais chances na seleção, cada vez mais ter mais minutos, só que não foi isso que aconteceu. A gente ia ter a Copa América. Não era esperado que ele seria titular, mas era esperado que ele seria uma das primeiras opções, até pelo que ele fez nos amistosos. E por que que não aconteceu? Por que que o Dorival ia escolher não usar o Endrick, sendo que ele tinha salvado ele em outros jogos? Não faz nenhum sentido. Antes da Copa América, tivemos mais amistosos. E quem decidiu Porque ele tava perdido, meu amigo. O Dorival não tinha critério nenhum pra botar o Endrick. Isso prova justamente no jogo contra a Argentina, se eu não estiver enganado. Botou o garoto, a gente já tava perdendo. Eu acho, faltando 5 minutos pro jogo acabar, ele falou, Endrick, entra lá e faz teu nome.
Eu fiquei calado, tá ficando No feio. jogo contra o México, com menos de 30 minutos em campo, foi o Endrick. Mesmo que ele tenha feito isso, o fato de ser um jogo só com reservas e o Dorival passar o Evanilson na frente do Endrick já traz algumas dúvidas. Mas beleza, aí eu te pergunto, você lembra do Endrick na Deixa eu olhar Copa aqui, eu nem América? olhei. Talvez o jogo contra o fato de ser um jogo só com reservas e o Dorival passar o Evanilson Grande jogador, Evanilson, Martinelli, Pereira, Savinho, Douglas Luiz, Ederson, Arana, Bremer. O Bremer agora que pode ser convocado nessa de 2026. É do Militão, não vai. E o Couto, e o Alisson no gol. na frente do Endrick já traz algumas dúvidas. Mas beleza, aí eu te pergunto, você lembra do Endrick na Copa América? Talvez do jogo contra o Uruguai, porque foi Bem só esse pouco. que ele praticamente jogou. Olha isso, se você juntar os minutos dos dois amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, é mais tempo do que ele jogou na fase de grupos dessa Copa América. E os times eram piores e o Brasil tava jogando mal, não faz sentido nenhum. Pra completar no jogo de eliminação, o Dorival vai lá e coloca o Endrick na fogueira como titular. O Brasil perde aqui e a falta de maturidade dele entra em tona. Tava claro que essa falta de minutos pra ele não fazia sentido e essa teoria de que o Dorival não gostava do Endrick seria comprovada um pouco mais tarde. Coincidiu com a chegada dele no Real Madrid, mas nos próximos jogos de eliminatórias, o Dorival chegou a dar sequência pro Igor Jesus. Não tô falando que ele não merecia, mas o Endrick também tinha que ter oportunidade pelo que ele tinha feito antes. Até que chegou o momento que o Endrick passou a deixar de ser convocado. Mas vamos falar do Real Madrid, porque quando ele chegou lá com o próprio Ancelotti, que é o técnico do Brasil hoje, ele começa muito bem, fazendo gol nos primeiros jogos. Meteu gol na estreia, meteu gol no primeiro jogo de Champions, só que aos poucos foi perdendo minutos e o Ancelotti parecia não gostar tanto do futebol dele assim. Até pela fase de maturação, uma oscilação era normal, só que não foi que o Endrick oscilou, foi que ele tomou algumas decisões erradas. Teve jogo em que o Carleto criticou o cavadinha que ele deu, até a possibilidade dele cobrar um pênalti em uma partida de Champions, porém acabou sendo curioso o fato do Endrick sempre jogar muito bem na Copa do Rei quando tinha oportunidade. Os números dele lá eram muito bons. Cara, no caso do Ancelotti, o Ancelotti sempre foi muito de hierarquia, tá ligado? Então, do Ancelotti eu não colocaria tanto assim nesse ponto de não gostar do Endrick. É porque o Ancelotti realmente sempre foi uma questão de hierarquia. Primeiro veio Vini, Mbappé, Rodrigo, todos esses jogadores de linha, tá ligado? Só que aí fica aquela questão de ainda a gente sempre querer que o Endrick jogue, porque a gente sabe que esse garoto tem estrela. Mas quando chegava a La Liga e o time principal, ele nunca entrava. Até por isso que ele foi perdendo espaço com o Dorival, o que não é justificado, porque ele tinha feito o que tinha feito antes. Um dos poucos que tinha ido lá e mostrado alguma coisa tinha saído do radar. Termina a temporada em Madrid com 8 participações em gols em menos de 1000 minutos, o que dá uma média muito boa contando que ele era reserva. Só que com a lesão que teve e a troca de técnico, o espaço dele em Madrid diminui ainda mais. Talvez o Xabi Alonso tenha sido o pior dos casos, porque ele encontrou o Gonçalo Garcia e o Endrick ficou sem entrar em campo muitos jogos seguidos. Sim, Gonçalo Garcia. Viado, desculpa. Eu sempre levo essa questão de. Pô, o Gonçalo, será se ele. Pelo menos quando ele tava naquela época, ele tava jogando bem no Mundial. Será se o Gonçalo realmente era melhor do que o Endrick? Aí eu tô puxando um pouco do saco, tá ligado? Pro Endrick. A gente olhando hoje em dia, a gente tava certo naquela época, que realmente o Endrick tinha que ter mais prioridade do que o Gonçalo. No segundo tempo de um jogo que ele entrou, ele foi muito bem, até melhor que o Mastantuono, que estava ganhando bastante minutos na época. Aí na cabeça do Endrick, qual que era a chance dele ir pra Copa? Ele sair e ganhar minutos em algum outro time da Europa. Aí que ele foi pro Lyon e foi uma baita de uma decisão. Como eu disse, quando ele tá em campo não é o problema é quanto tempo ele tá em campo. Desde que chegou lá no primeiro jogo já marcou, emendou várias participações seguidas e vai encerrar a temporada voando. Por outro lado, já foi até criticado pelo seu próprio Técnico do Lyon cobra Endrick e pede mais esforço do brasileiro. Não estou aqui para criticar, mas aí, cara, né? O Endrick, se eu não tiver enganado, ele é líder em assistência e líder em gols. Eu não olhei o número aqui dele, mas eu acho que ele é. Vai entender. treinador publicamente e até o Luiz Henrique do PSG deixou de cumprimentar ele no jogo. Que, aliás, ele decidiu também. Bora voltar a falar de seleção, porque não tinha sido convocado pelo Ancelotti em nenhum jogo do ciclo e nos últimos amistosos não tinha como deixar ele de fora. Porém, aí tem um problema. Nos 26 ele tava lá, mas as declarações antes do jogo eram de que o Endrick era um jogador de próximo ciclo, seria difícil pensar nele pro agora. E mesmo que a torcida pedisse pelo que ele já demonstrou, se a gente analisar bem, a entrada dele acontece só no segundo jogo, sendo a última substituição do Brasil. A chance dele se provar com o Ancelotti se resumia a 14.
14 minutos. Tá ficando repetitivo, eu sei, mas quando ele tem chance em campo, ele joga. Suficiente pra plantar na cabeça de todo o Brasil que não tem como ele ficar de fora da Copa. E caso ele não vá, por algum motivo, qualquer que seja, vai ser uma das maiores ausências da história recente da seleção, comparável à do Neymar e do Ganso em 2010. Entretanto, nesse mesmo jogo, outra demonstração de que o Endrick não é tão bem visto quanto é na torcida. Porque quando ele pega a bola pra bater o pênalti que ele sofreu, o movimento do banco dos líderes, tanto do Ederson quanto do Casemiro, é que a bola fosse entregue. Ah, cara, mas aí o Ancelotti já tinha falado que quem tava na posição de chutar pro pênalti era o Igor Thiago. E o Igor Thiago bate bem, tá ligado? Só que eu ainda acho que tinha que ter entregado a bola pro Endrick. Pro Igor Thiago. E a resposta do torcedor, claro, não foi positiva. Pronto, como eu falei, foi rápido, chegamos praticamente no ponto atual, a gente passou pela parte da carreira do Endrick, agora vamos tentar entrar um pouco mais na parte das polêmicas. Mas antes disso, rapidinho eu vou parar aqui para pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tô produzindo muito conteúdo praticamente todos os dias por aqui, então me dá uma chance que você vai gostar demais. Beleza, agora falando desse tópico, eu já citei lá atrás que tinha boatos que ele era muito mala desde a seleção olímpica, então ele ainda tava no Palmeiras, e de todos os técnicos que ele teve, isso meio que se repetiu, virou um padrão. O que muitos veículos disseram sobre o Dorival não usar o Endrick foi por o técnico não gostar do jeito dele, da mala dele. O mesmo muito provavelmente se repetiu no Real Madrid, porque é a única justificativa para ele não ter minutos. E até já na França, o Luiz Henrique no PSG explicou que não o cumprimentou por ser, abre aspas, uma criança desrespeitosa. E isso eu tô falando só na parte dos treinadores, porque na parte do grupo da seleção, com certeza ele causou algum tipo de desconforto em alguns momentos por ele ser meio diferente. E outra coisa, a forma que ele se expressou na imprensa desde que ele chegou no Real Madrid foi muito ruim, trouxe muita antipatia pra ele. Desde o nome dele, que era pra ser Di Stefano, até a grande polêmica do Bob Charlton, mais relacionado à seleção brasileira mesmo, que eu acho que é mais... Ah, mas o Bob Chato foi mesmo, tá ligado? Ele tentou dar uma de migué pra falar que era diferente, mas ali eu acho que depois ele entendeu que levou no meme. relevante, ele dizer que preferiu o Bellingham ao Neymar, com certeza não... Não, aí foi aí foi loucura, aí ele meteu o louco. Ele tentou puxar o saco demais do Real Madrid. pegou legal. Tanto que o próprio Ney interagiu rindo num post sobre isso no Instagram. Querendo ou não, mesmo estando fora há algum tempo, ele ainda é um líder dentro da seleção, então foi significativo isso. Fora isso, o Endrick por muitas vezes mostrou que queria ser um atleta diferente, que agia diferente e por vezes isso pareceu meio forçado, o que pode ter gerado uma coisa ruim ou no dia a dia ser algo ruim. Tanto da parte da esposa, que foi muito comentada, o fato dele agradecer ela e não agradecer os companheiros, por exemplo, até por seguir um caminho diferente. A gente vê o Endrick indo no caminho contrário do jogador baladeiro, que gosta de festa, pra ser um cara extremamente profissional, que cuida muito da carreira. E outras coisas que ele falou, que muita gente achou ser um exagero em certo ponto, meio que se mostrou verdade de certa forma. Porque ele chega no Lyon e em muito pouco tempo já tá falando francês, coisas que outros jogadores não fizeram. Tá, mas o que a gente pode tirar de tudo isso? Qual motivo, possivelmente, não acho que vai acontecer, poderia tirar o Endrick da Copa? Não acho que exista uma panela, o Casemiro se expressou mal, eu acho que ele tava até tentando proteger ele, mas que talvez os jogadores não gostem dele e do jeito dele, eu não duvido. Em relação à bola jogada e à pressão, talvez seja o único ponto que eu discorde um pouco mais do Casemiro. Sim, eu concordo que ele não tem que ser cobrado pra decidir e que ele não tem que ser o cara, mas ele pode ser esse cara tanto no futuro quanto agora. Por tudo que ele demonstrou na carreira, por todas as etapas que ele pulou, por todas as metas que ele atingiu, mesmo que o João Pedro ou o Matheus Cunha estejam no auge na Copa do Mundo, inevitavelmente vão pedir pelo Endrick e vão ter mais experiência no Endrick. A torcida confia mais nele, isso sim, é uma pressão, mas eu acho que é uma pressão mais boa do que ruim nesse caso. O Vini, por exemplo, eu já acho que é um caso mais difícil de reverter, porque a gente já tem uma predisposição a pensar que o Vini não vai bem pela seleção brasileira. O Endrick entra mais naquela parada da esperança. Então sim, ele pode ser importante na Copa, ele pode ser titular e ele pode fazer a diferença. Eu entendo que o Casemiro falou do negócio da espinha dorsal, que realmente ele não faz parte, mas ele pode fazer e tem todas as condições disso, a gente pode esperar também. Vou falar de mim, na minha seleção, pelo ciclo horrível que a gente teve, eu apostaria 100% na personalidade. É óbvio que não dá pra deixar de fora um Vini e um Rafinha, só que eu não deixaria de apostar no Endrick como titular, porque coletivamente o Brasil não vai apresentar grandes avanços, nem tem tempo pra isso, por isso eu acho que em grandes momentos... Vai, pô. A gente vai ganhar esse ano. Contra o time da França? Esquece, é nóis. Em grandes cenários, tem que priorizar caras como o Endrick, como o Luiz Henrique, como o Ryan, até o próprio Neymar, se for o caso, que são caras que pelo menos tentam em uma bola poder decidir. A gente espera esse do Vini e do Rafinha, só que eles não mostraram. E esses caras, pelo menos alguma vez na carreira, já. Por fim, por que ninguém gosta do Endrick? Pra mim pode ser por muitas coisas. Muito por essa questão dele possivelmente ser perna, ou por mais uma questão de querer manejar o ego dele, porque ele é muito jovem. O que não necessariamente é o certo. Vamos lá, essa falta de pressa não aconteceu com o Estevão, por exemplo, não aconteceu com o Yamal na Espanha, nem
com o Mbappé na França. E com o Endrick acontece muito, seja por seleção ou até por clube. E espero de verdade que o Brasil não se arrependa de usar mais esse jogador que gosta de jogo grande, que gosta de aparecer. Porque pode ter certeza que o Real se arrependeu de emprestar esse nível de talento pro Lyon. Problemas ele pode ter, pode até ser. Inclusive o Real, ele, pelo menos é o que saiu na notícia, que ele vai querer usar mais o Endrick quando ele voltar, né? Eu acho que o Arbeloa, cara, se o Endrick tivesse lá, ele usaria mais o Endrick. Eu acho. Que haja uma panela assim para que o Endrick não jogue, ou que realmente ele seja insuportável de se conviver. Fato é que é um jogador extremamente esforçado que quando jogou, jogou bem e tem a esperança da torcida. A verdade é que se for para ninguém gostar dele e ele for lá e meter muito gol e ganhar o Hexa pra gente, por mim, tá tudo mais que certo. É isso. Ai, não, isso não. Que é isso? Vai me matar do coração. É isso, rapaziada. Muito bom vídeo. A explicação dele foi muito boa, tá ligado? Eu acho, cara, sei lá, é muito difícil saber se o cara é malo ou não, tá ligado? Mas eu acho que com o tempo dirá se o Endrick é um cara malo ou se os caras às vezes não gostam dele porque ele tenta ser uma personalidade que ele não é, tá ligado? Eita, a câmera tá tremendo. É isso.